Então, ainda, gente, sobre a questão de capacidade de sobrevivência, eu vou levar vocês até a tela do computador para conversar com vocês sobre alguns temas relevantes, tá? Então, o que vai interferir nessa habilidade do fungo sobreviver, gente? Primeiro, a habilidade competitiva que é inerente do próprio patógeno, tá? E a outra é qual é o efeito do ambiente que vai proporcionar sobre ele. Então, assim, o que vocês poderiam estar me perguntando agora? Professora, se tiver mais quente, interfere no processo? Interfere. Se fizer frio e geadas, interfere? Interfere. Se chover muito, se chover pouco, a própria estrutura do solo, o tempo de decomposição da planta, né, se ela vai ter mais material vegetativo ou menos, se esse material vegetativo vai ter mais celulose ou menos, tudo isso vai interferir, gente. Só que não tem receita de bolo. Para cada patógeno, a resposta vai ser diferente. Então, alguns deles, a estrutura de resistência vai, entre aspas, derreter sobre alta temperatura. Sobre outros patógenos, a alta temperatura não vai fazer nada, por isso que ela é uma estrutura de resistência. A mesma verdade vale para temperaturas extremamente frias. Geadas podem comprometer o desenvolvimento de um patógeno? Pode. 100% deles? Não. Por isso que o nome é estrutura de resistência, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês os exemplos de plantas hospedeiras que eu vinha falando com vocês no vídeo anterior, tá? Então aqui, gente, eu estou listando para vocês denominações que as plantas hospedeiras recebem, tá? Então a primeira delas é parasita obrigatório. Aqui eu estou colocando para vocês 3 exemplos de ferrugem, tá? A ferrugem do como do trigo, né? Então Puccinia graminis forma specialis tritice. Ferrugem do cafeeiro, Emilevas tatrix. E a ferrugem da cana-de-açúcar chamada de Puccinia melanocéfala, tá? Então, nessas características, o que vocês podem perceber, gente? Que os patógenos, a ferrugem, ela tem um sintoma só no sentido de visual, mas aqui ficou bem claro para vocês que cada ferrugem tem o seu hospedeiro preferencial, tá? E são parasitas obrigatórios no sentido que aquele parasita obrigatoriamente aquela planta. Então, eu não vou ver ferrugem do café na cana-de-açúcar e vice-versa, tá? Por isso que eles são parasitas obrigatórios. Diferentes de parasitas facultativos, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, a Xanthomonas campestris patovar citri, ela gera problema em plantas perenes, mas ela pode pegar toda a gama de citricultura, tá? E eu coloquei aqui para vocês os não obrigatórios, que seriam, por exemplo, Fusarium rhizoctone coletótrico, tá? Então, assim, gente, por mais que eu também tenha uma gama um pouco menor quando eu falo de coletótrico, mas eu vou ter coletótrico em várias culturas. Fusariose, se vocês abrirem hoje qualquer material na internet, se vocês pesquisarem lá, fusariose, vocês vão ver que ela aparece em N culturas. Então, assim, a gama de hospedeiros dele é muito grande, por isso que ele é entendido como uma planta hospedeira não obrigatória. Quer dizer que ele não tem obrigatoriedade de estar sobre uma única cultura. Ele pode estar sobre várias, tá? E eu vou mostrar algumas imagens para vocês de fotos de estrutura de resistência. Eu espero que fique bacana, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês o exemplo de osporos, tá? Isso aqui são fotos de microscópio, coloridos artificialmente. Aqui os teleosporos. Então ela é uma das etapas da ferrugem. A ferrugem dentro do ciclo ela vai desenvolvendo etapas. O teleosporos é uma delas. Aqui os escleródios, tá? Então eu percebo que ele tem etapas diferentes, tá? Então aqui aquele aspecto cotonoso que fica na planta e que vai dar origem ao que os agricultores chamam de cocôzinho de rato. O nome é horrível, mas é que parece mesmo, tá, gente? E na verdade esses cocôzinhos são os escleródios. Então aqui vocês já conseguem ver essa pontuação preta formada a partir da massa cinzenta. E quando ele cai do colmo no solo, quando ele germina, ele vai produzir essa estrutura aqui chamada de apotécio. E desses apotécios vai vir um volume de esporos gigante que vai, como se ele estivesse cuspindo fora os esporos, tá? Então ele tem uma pressão que os esporos vão ser exauridos e vão atingir de novo o caules e vai reiniciar o processo, tá? Então aqui tem outras possibilidades dos escleródios, eles não ficam só externos à planta, então se vocês abrirem a planta, vocês vão ver que ele cresce por dentro também, tá?
aqui outros estragos que eles podem fazer em outras culturas, tá? Clamidosporos, esporângios, tá? E aqui um slide final de resumo dessa aula de sobrevivência. Então aqui ele está mostrando, né, que eu posso ter as bactérias ou posso ter esporos de fungo e eles podem sobreviver ou criar danos no sistema radicular ou depois no caulinar, tá? E que aqui eu posso ter a semente ou aquelas plantas que vão ter reprodução vegetativa, como é o caso da cebola, do alho, da batata, que se eles estiverem carregando os patógenos dentro dele, quando eu usar esses arsenais como semente, eu vou estar replicando a doença automaticamente, então auxiliando na sobrevivência e posteriormente na disseminação. E os insetos também são agentes vetores, tá? Então, gente, esse vídeo encerra essa parte da nossa conversa sobre sobrevivência. O próximo vídeo é outra etapa do processo.